Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 10 de julho de 2020. Eu sou a Graziela Siqueira. Peço licença para entrar na sua casa e trazer todas as informações para você começar o seu dia bem informado. E veja agora os destaques dessa edição do Jornal Todo Dia. Ambulatório de referência em coronavírus inicia atendimento em Limeira. Unimed disponibiliza novo espaço para pacientes com síndrome gripal. Prefeitura de Limeira finaliza a duplicação da rua Pedro Zacaria. DAI inicia desintetização em mais um conjunto de bairros. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Todo Dia. E a Prefeitura de Limeira deu mais um passo para a ampliação de rede de assistência aos pacientes suspeitos e confirmados de coronavírus após determinação do prefeito Mário Botion. Na manhã desta quinta-feira, dia 9, ontem, teve o início o atendimento no ambulatório Referência de Combate ao Coronavírus, o ARC, a estrutura instalada próxima ao Hospital Humanitária para o atendimento ambulatorial, com 2 consultórios, salas para exames e farmácia, com dispensação de medicamentos para tratamento dos pacientes de Covid-19. O objetivo da ARC é, além de desafogar o fluxo de pacientes nas demais unidades de pronto-socorro de Limeira, atender melhor a população, conforme enfatiza o prefeito. Desde o início da pandemia, buscamos aumentar a estrutura de atendimento aos nossos munícipes. Avanços significativos já foram feitos em parceria com os hospitais públicos e privados do município. E o ARC é uma estrutura paralela que vai atender as pessoas com algum sintoma gripal e precisam de cuidados médicos, salienta. Ainda segundo Botion, além do ARC, os limeirenses podem receber atendimento na UBS de referência Nova Europa, Novo Horizonte, Boa Vista e Morro Azul, além da unidade de referência do coronavírus, a URC, localizada no Hospital Humanitária, que hoje teve ponto de atendimento exclusivo para atender os pacientes de Covid-19. Se você tem febre alta continuada, diarreia, perda de olfato e paladar, falta de ar e dor de cabeça e no corpo, procure uma dessas unidades, orienta o chefe do executivo. O prefeito também fez um alerta quanto ao uso de máscaras e evitar aglomerações, que, segundo Botion, são tão importantes quanto procurar uma das unidades de referência. Esses são os atos de responsabilidade e solidariedade de todos nós para que nossas estruturas tenham condições de atender nossos munícipes da maneira correta, ressalta mais uma vez. E o ambulatório Referência de Combate ao Coronavírus tem capacidade para atender cerca de 150 pessoas por dia e conta com médico e biomédico, farmacêutico, profissionais de enfermagem, técnico de enfermagem, além do administrativo. Sobre os serviços, o ambulatório de referência de combate ao coronavírus, ele fica na rua Dona Antônia Valverde Cruanes, na mesma rua da Humanitária, no Jardim Itália. O horário de atendimento é das 8 ao meio-dia e das 13 horas às 17 horas da tarde, de segunda a sexta-feira. E agora, pacientes da Unimed Americana reclamaram que estiveram na unidade de saúde nesta semana apresentando tosse e foram encaminhados para um setor de suspeitos de Covid, cujo o local estava lotado com gestantes e pessoas de grupo de risco e sem nenhuma segurança. Procurada, a Unimed informou que está tomando as diversas ações para minimizar os riscos de contágio do coronavírus e, a partir do dia 7, foi disponibilizado um novo espaço para os pacientes com sintomas da síndrome gripal. E, segundo a cooperativa, esses pacientes serão atendidos dentro do pronto atendimento do Hospital da Unimed Americana, que comporta um número maior de pessoas. O espaço foi adequado para atender a demanda e atende todos os protocolos do Ministério da Saúde e Vigilância Sanitária. Distanciamento entre as pessoas, máscara para os pacientes que estão sem e o álcool em gel em todos os ambientes. Todas as medidas de prevenção estão sendo aplicadas para o bem dos nossos beneficiários, colaboradores, médicos, informou a assessoria. E agora, um projeto social denominado Nós está arrecadando alimentos não perecíveis e leite para serem distribuídos às famílias em vulnerabilidade social em Limeira.
a campanha já distribuiu até o momento mais de 100 cestas básicas. E devido à expansão da quarentena por conta da pandemia do novo coronavírus, o projeto continua arrecadando doações. Quem tiver interesse em contribuir pode entrar em contato pelo telefone 19 98303 7993. Esse número é o WhatsApp, ou pelo Instagram, @projeto_nós. As doações são retiradas diretamente na casa do doador por meio de delivery. E as doações são retiradas por meio de delivery. Tá bom? Então, se você puder contribuir, faça a sua parte. E agora, falando do sindicato. O Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Santa Bárbara do Oeste está solicitando à Prefeitura e ao DAI, o Departamento de Água e Esgoto, que realize testes periodicamente em todos os trabalhadores que atuam em serviços essenciais na sua estrutura organizacional. O presidente da entidade, Giovanni Bonfim, informou que o pedido foi protocolado nesta semana e aguarda uma posição do poder público e da autarquia. O sindicato entende que, ao realizar o monitoramento por meio dos testes para a Covid-19, é possível verificar a eficácia e os protocolos de segurança que estão sendo aplicados e, sobretudo, preservar a saúde dos trabalhadores, bem como de seus familiares e companheiros de trabalho, ele disse. Bonfim ressaltou que quem está trabalhando a serviço da sociedade merece atenção e assistência do poder público, e tanto para a administração como para qualquer empregador. É importante que a saúde dos trabalhadores esteja em dia. Existe uma preocupação latente entre os que estão se colocando a própria vida em risco para cuidar de outras vidas. E o sindicato, como porta-voz da categoria, tem buscado, por meio do diálogo com a Prefeitura e o DAI, atenuar os riscos aos trabalhadores sem prejudicar a qualidade do serviço ao munícipe. Ambos, Prefeitura e DAI, têm demonstrado interesse em fazer os ajustes necessários e estão solícitos ao atendimento de várias demandas sugeridas pelo sindicato, afirmou. E agora vamos a um rápido intervalo. Estamos de volta com o Jornal Todo Dia. O programa segue ao vivo nas redes sociais, através do Facebook e no YouTube. Bom dia, você que ligou sua TV agora aqui no canal 14.1 da TV Todo Dia Digital. Não deixe de participar do nosso jornal. Tome seu café da manhã comigo e fique bem informado. E agora confira a previsão do tempo com a Larissa Magalhães, do Clima Tempo. Nesta sexta-feira, uma frente fria que está sobre alto mar vai avançar, chegar na altura do Espírito Santo e influenciar parte da região sudeste do país. A previsão para o Rio de Janeiro, região de Viçosa, para o sul e litoral do Espírito Santo é de muita nebulosidade, poucos períodos de sol e chuva em alguns momentos do dia. Na capital fluminense deve chover fraco e a chuva vai se concentrar no período da manhã. Em parte do Vale do Mucuri, Vale do Rio Doce, em Belo Horizonte, nas demais áreas do Espírito Santo e em grande parte do litoral paulista, a previsão é de sol entre muitas nuvens, mas não tem previsão de chuva. Também não chove e o sol predomina nas demais áreas da região sudeste. Na capital paulista, no Vale do Ribeira e no Vale do Paraíba, tem risco de névoa ao amanhecer. No noroeste norte paulista, oeste e noroeste de Minas Gerais, a umidade relativa do ar deve chegar em níveis entre 21% e 30% nas horas mais quentes do dia. No litoral capixaba, tem risco de chuva com moderada a forte intensidade, que pode vir acompanhada de raios e de rajadas de vento. A mínima prevista no Rio de Janeiro é de 16, máxima de 24 graus, mínima de 13, máxima de 25 graus em Belo Horizonte. Nos próximos dias, em parte do litoral do Espírito Santo, são esperados volumes de chuva de até 20 milímetros acumulados. Nas áreas em branco do mapa, tem pouco ou nenhuma chuva prevista, e nas demais áreas da região, os volumes não devem ultrapassar os 15 milímetros de chuva. Obrigada, Larissa, pelas informações. E agora a Prefeitura de Limeira finalizou as obras de duplicação da rua Pedro Zacaria. O prefeito Mário Botion visitou o local na quarta-feira, dia 8, e foram cerca de 961 metros de extensão duplicadas entre a Avenida Conego Manuel Alves e a Avenida Lumiere. Além das construções de uma rotatória, o investimento é de uma ordem de R$ 1.235.472 de recursos federais. E os trabalhos estavam parados por falta de repasses do governo federal e que foram retomados pela atual administração.
E com a determinação de sempre, fizemos a gestão necessária junto ao então Ministério das Cidades para dar andamento às obras, destacou o prefeito. Conforme Botion, além das melhorias e fluidez da região, a duplicação faz parte do processo de mobilidade do município. As obras complementaram não apenas a duplicação, como também calçada, guias e sarjetas, dentro dos padrões de acessibilidade. Isso trará melhorias significativas para os motoristas e, principalmente, mais seguranças aos seus pedestres, citou. E agora um novo viaduto para a transportação da SP-304. A rodovia Luiz de Queiroz promete uma transformação radical no sistema viário de Americana. A obra vai ligar a região do Jardim Glória ao Terra América. A nova alternativa da mobilidade urbana está sendo discutida e orçada em um encontro que envolve os engenheiros da Prefeitura e o DER, o departamento responsável pela administração do sistema rodoviário estadual. Estão em discussão os últimos detalhes arquitetônicos da intervenção. A execução da obra está prevista nos planos diretores que até o final do ano trará fará traçar as diretrizes de desenvolvimento urbano para 2021. Os projetos já foram entregues na Câmara Municipal e passam a receber emendas, antes de ser debatidos em audiências públicas. E de acordo com o secretário municipal de Planejamento, Ângelo Marton, a intervenção tem um objetivo principal: desafogar os 2 pontos existentes hoje para a transposição da rodovia nas avenidas Decilo e Acanga. Quem dirige de um lado para o outro da cidade precisa necessariamente passar por um dos 2 trechos, e nos horários de pico, a vida do motorista vira um sofrimento. O novo viaduto será instalado na confluência das ruas São Salvador, das Figueiras e Isolina Geminiani Rosa, e será feita a ligação com a rua Francisca Coral Choquinho e do outro lado da rodovia. Os benefícios à malha viária vão além das avenidas saturadas de hoje. Com a nova travessia, quem mora no Fresarim ou no Parque Residencial Nardini, por exemplo, poderá chegar em minutos ao Terra América e ao Parque Novo Mundo, sem a necessidade de trafegar por trechos movimentados da Avenida Brasil ou da Rua das Paineiras. Não vai existir, segundo Marton, alças para um novo acesso à cidade a partir da SP-304. Os equipamentos urbanos serão usados apenas pelos motoristas que dirigem pela malha urbana e vão de um bairro ao outro. Sobre a contrapartida, não foi divulgado ainda o custo estimado da intervenção, nem de onde virão os recursos necessários, mas a administração mantém uma política de investimentos que recorre às parcerias. Se, por exemplo, uma empresa lança um novo empreendimento e transforma o ambiente, ela assume como contrapartida despesas para a execução de obras públicas. Na Prefeitura, os nomes das supostas parcerias para a implementação do projeto ainda são mantidos em sigilo, pois ainda não existe acordo firmado. Mas é natural que as contas sejam pagas por construtoras que lançaram e ainda lançam empreendimentos habitacionais gigantescos na região do Parque Novo Mundo. A necessidade de uma nova alternativa de transposição da SP-304 começou a ser debatida depois de que o promotor de justiça Ivan Carneiro Castanheiro abriu um inquérito civil solicitando que representantes da Prefeitura e do DER se reunissem para resolver um problema antigo: os congestionamentos diários nos viadutos das avenidas Iacanga e Adicilo. Os técnicos chegaram a discutir a possibilidade de se fazer a duplicação de uma ou as 2 travessias existentes de forma a desafogar o fluxo de veículos, mas eles decidiram que a instalação de uma nova opção de travessia na Rua São Salvador seria uma opção mais racional, econômica e útil. Assim, a administração resolveu incluir uma obra de planos diretores e o promotor afirma que, por enquanto, não cabe qualquer ação civil sobre o tema, já que está em debate uma política pública para a mobilidade urbana. Mas o promotor explica que futuramente pode ser instaurado, por exemplo, um procedimento jurídico que exige o cumprimento das determinações traçadas, e a nova transposição viária prevista por lei deverá ser executada pelo sucessor do prefeito Omar Najjar. Agora eu tenho uma dica para você que está trabalhando nessa quarentena e esqueceu seu almoço,
ou até mesmo não sabe onde almoçar hoje. Para você também que está em casa e quer pedir uma comida quentinha, caseira, feita com todo amor, é na Arte e Sabor Restaurante, eles atendem também pelo iFood. Faça seu pedido. E agora vamos a um rápido intervalo. E estamos de volta com o Jornal Todo Dia. E agora a menina Emily Belo da Silva, de 11 anos, que estava desaparecida desde a madrugada do domingo, dia 5, quando deixou a casa dos avós, no bairro Jardim Europa, em Santa Bárbara do Oeste, foi encontrada na manhã desta quinta-feira, dia 9, ontem, em um posto de gasolina no bairro Praia Azul, em Americana. Ainda não há informações sobre os motivos do sumiço e de como a polícia a encontrou. A avó da menina, Ana Lúcia Pereira Alves Soares da Silva, de 68 anos, afirmou que a sensação foi de alívio com a localização da neta sequestrada. Fiquei aliviada, só queria encontrar a minha neta viva, disse. Ai, gente, que bom, né? Que tudo deu certo, que o pior não aconteceu. Graças a Deus ela está bem com a família. E agora, o DAI, o Departamento de Água e Esgoto de Americana, irá começar uma nova etapa de desidentização nos bairros de Americana. São eles Vila Bertini 1, 2 e 3, Vila Mariana, São Vito, Jardim Nossa Senhora do Carmo, São Manuel, Cariobinha, Parque Residencial Jaguari e Vila Nova Carioba. O trabalho consiste na desbaratização que é feita pela aplicação de inseticida líquido nas paredes dos postos de visita e aplicação de inseticidas das redes coletoras através de termonebulização e da destratização, em que consiste na colocação de inseticida em forma de iscas, blocos sólidos para o combate a roedores. Além disso, o trabalho contempla repasses nos poços já executados a cada 7 dias, para verificação e reposição das iscas consumidas. Desde o início dos trabalhos, já foram executados no bairro Jardim Piranga, no Molon, a parte de Americana, e Jardim Amélia, Jardim Brasília, Terra América 1, 2 e 3, Parque Universitário, Parque Novo Mundo, Jardim Nielsenville, Vila Matiense, Jardim dos Lírios, Cidade Jardim, Jardim São José, Jardim da Balsa 1 e 2, Mário Covas, São Jerônimo, Jardim da Paz, Parque da Liberdade, Parque Gramado, Jardim São Roque, Vila da Inese, Parque das Nações, Morada do Sol, Catarina Zanaga, Jardim São Domingos, Bela Vista, Vila Santa Maria, Jardim Paulistano, Jardim Guanabara, Centro, Vila Medon, Vila Pavã, Vila Jones, Vila Heder, Chácara Rodrigues, Jardim Girassol e o Distrito Industrial Abdo do Najar, Antônio Zanaga, Jardim Nossa Senhora Aparecida, Vila Bela, Vale das Nogueiras e Jardim Brasil, Jardim Santa Elisa, Jardim Novo Paraíso, Uasta e Vale das Paineiras, Recanto, Vista Alegre, Praia dos Namorados, Jardim Campo Bela, Praia Azul, Jardim Boer 1 e 2, Jardim Esperança, Jardim Mirandola, Jardim Bertone, Jardim Helena, Jardim Progresso, Jardim São Luís, Residencial Boa Vista, Campo Limpo, Jardim América, Bosque da Saúde e Jardim Nossa Senhora de Fátima, ressaltando que o trabalho está sendo realizado pelo DAI somente nas redes coletoras de esgotos e não nas galerias pluviais. E agora vamos à atualização dos casos da Covid-19. Na região, começando com a Prefeitura de Americana e por meio da Vigilância Epidemiológica, que informou, nesta quinta-feira, dia 9, o registro de mais 3 óbitos por Covid-19, totalizando 41 mortes de residentes do município, e também foi registrado mais um óbito suspeito da doença, que ainda depende de confirmações por resultados de exame PCR. Os óbitos confirmados da Covid-19 foram um homem de 66 anos, do Jaguari, que faleceu no dia 4 de julho no Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi e tinha hipertensão e obesidade. Um idoso de 80 anos, do Jardim da Paz, que faleceu no dia 30 de junho no Hospital Municipal e tinha hipertensão e diabetes. E um homem de 58 anos, do Monte Verde, que faleceu no dia 3 de julho no Hospital Municipal. E os familiares não souberam informar se ele tinha comorbidades. O óbito suspeito de Covid-19 é de um homem de 53 anos, morador do Jardim Esperança, que faleceu nesta quarta-feira, dia 8, no Hospital Municipal Americana, e registrou ainda mais 31 resultados positivos da Covid-19, sendo 27 após a realização de testes rápidos e 4 após a realização de exames PCR. Todos estão em isolamento domiciliar. O boletim atualizado também trouxe mais 29 casos suspeitos da Covid-19 que aguardam resultados de exames PCR,
sendo que 20 estão em isolamento domiciliar e 9 estão internados. No Hospital Municipal estão os seguintes pacientes: um homem de 61 anos, do Vila Mariana, um homem de 50 anos, do Jardim Ipiranga, um homem de 49 anos, do Jardim Nossa Senhora de Fátima, uma mulher de 67 anos, do Jardim da Paz, um idoso de 88 anos, da Cidade Jardim, e um idoso de 71 anos, do Vila Bertini. Os demais pacientes estão em hospitais particulares: um homem de 65 anos, do Residencial Nardini, uma idosa de 94 anos, do Centro, e uma mulher de 60 anos, do Vila Bela. O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: são 863 casos positivos, sendo 41 óbitos, 9 internados, 249 em isolamento domiciliar e 564 curados. 246 casos suspeitos aguardam resultados de exames, sendo 3 óbitos, 23 internados em hospitais e 220 em isolamento domiciliar. Além disso, o município contabiliza agora 1.544 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo. A ocupação de leitos da Covid-19, a Secretaria de Saúde americana informou que nesta quarta-feira, dia 8, às 11 horas, que a ocupação de leitos destinadas exclusivamente para pacientes suspeitos ou confirmados de Covid-19 é de 77% com respiradores, de 48 no total, 37 estão ocupados, e 64% sem respiradores, de 56 no total, 36 estão ocupados. Esse percentual leva em consideração todos os leitos do município, tanto dos hospitais municipal quanto dos hospitais particulares. A ocupação de leitos apenas no hospital municipal é de 67% com respiradores, de 15 no total, 10 estão em ocupação. 65 sem respiradores, de 20 no total, 13 estão ocupados. Ressalta-se que os dados do boletim da vigilância epidemiológica com relação aos internados podem ser divergentes dos dados da ocupação dos leitos em razão de alguns fatores. O principal deles é o boletim que registra apenas os casos de residentes de Americana, e a ocupação de leitos pode ser de pessoas que não residam no município. Por isso, não constam no boletim outras situações e são o tempo de notificações oficiais do paciente internado e decorrência às altas e os óbitos. E agora a Secretaria de Saúde, que registrou 138 novos casos de Covid-19 em Piracicaba nas últimas 24 horas. No período, 3 óbitos foram registrados em decorrência da doença, sendo todas as vítimas mulheres, de 76, 86 e 88 anos, sendo esta moradora do convívio Mundo Melhor. Gente, meus sentimentos a toda a família. E agora, 9 casos testados positivos para o coronavírus foram confirmados nas últimas 24 horas. Uma paciente está internada no hospital desde o dia 22 de outubro, e 8 encontram-se em isolamento domiciliar. Os casos suspeitos de contágio por Covid-19 ampliaram, passando de 78 para 102. Dentre eles, o óbito de um homem de 42 anos que estava internado na Santa Casa. A taxa de ocupação hospitalar nas enfermarias e UTIs dos hospitais em Mojimirim caiu para 78%. Os dados são atualizados pela Vigilância em Saúde. E agora, atualizações de casos de Covid-19 em Limeira. Limeira tem 90 mortes confirmadas em decorrência do coronavírus, e é o que mostra a atualização de ontem, do dia 9, que eles postam sempre à noite, da Secretaria de Saúde. Foram 2 novos registros, e nessa quinta-feira, um homem de 67 anos e uma mulher de 62, ambos com comorbidades. A taxa de letalidade hoje é de 3,6%. Outras 2 mortes são suspeitas e aguardam o resultado dos exames. No quadro geral, o município tem 2.507 casos confirmados. Desses, 2.342 pessoas estão recuperadas e 75 estão em recuperação. Há 340 profissionais de saúde que tiveram resultados positivos para a Covid-19. São 3.333 suspeitas em investigação e os casos descartados somam 3.289. Desde o início da pandemia, foram registradas 9.129 notificações. Sobre as internações, de acordo com o balanço, hoje há 78 pacientes em Limeira internados, 45 deles com resultados positivos para a doença e os demais aguardam o resultado do exame. Do total de internados, 28 pacientes estão em unidade de terapia intensiva na UTI. Outras 10 pessoas estão internadas em Limeira, mas são de Cordeirópolis, Engenheiro Coelho, Iracemápolis e Rio Claro. Na unidade de referência do coronavírus são 55 internações, a ocupação é de 87%, 25 delas em UTI,
e a ocupação de 83%. Os leitos clínicos hoje têm ocupação de 90,9%. A unidade tem ao todo capacidade para 63 internações, entre clínicas e de UTI. As demais internações são em outros hospitais do município. Já a situação dos leitos gerais em Limeira, conforme a saúde, está assim: 99 internações em UTI, com ocupação de 81%, e 217 internações clínicas, que equivalem a 69%. Ao todo, entre os leitos de UTI e clínicos, a ocupação do município é de 72,6%. E agora o município de Santa Bárbara do Oeste informa a atualização de casos do coronavírus. Nesta quinta-feira, dia 9, os casos suspeitos de 1.420, 907 casos confirmados em pacientes moradores de Santa Bárbara do Oeste e 31 de moradores de outros municípios, 691 casos curados, 2.815 casos descartados, 29 óbitos confirmados, 8 óbitos descartados. Consideram-se como casos suspeitos aqueles notificados com síndrome gripal, síndrome respiratória aguda, grave, que estejam dentro dos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde desde o início da pandemia. E agora vamos a um rápido intervalo. Estamos de volta com o Jornal Todo Dia e agora continuando a atualização dos casos da Covid-19, agora falando de Nova Odessa. Os casos confirmados são 16 óbitos, pacientes curados 121, casos descartados 87, casos em investigação 58 e 6 óbitos, pacientes com gripe em acompanhamento 288. A Prefeitura de Nova Odessa manifesta seu mais profundo pesar pelo falecimento do vereador Avelino Xavier, o ponês do PSDB, ocorrido no início da tarde desta quinta-feira, dia 9, na unidade respiratória do Jardim Alvorada. O parlamentar de 53 anos morreu em decorrência do agravamento de infecções pelo novo coronavírus. Em função da morte, o prefeito Benjamin Bill Vieira de Souza decretou luto oficial de 3 dias na cidade. E as bandeiras do pavilhão localizado no Paço Municipal foram hasteadas ao meio-mastro. E agora a Prefeitura de Nova Odessa confirmou, agora eu vou falar para vocês o motivo mais a fundo, a morte do vereador Avelino Xavier Alves, o ponês do PSDB, de 53 anos, que morreu vítima do novo coronavírus. O falecimento aconteceu no início da tarde desta quinta-feira, dia 9, por complicações decorrentes da doença. O ponês estava respirando com dificuldade desde a última sexta-feira, dia 3. Ele procurou atendimento na unidade respiratória do Jardim Alvorada e o teste rápido para a doença deu negativo. Ainda não apresentava falta de ar, aí foi piorando a respiração. Conversei com ele ontem à noite, ele disse para ele procurar um médico urgente, contou Rita de Cássia Martinhão, de 67 anos, assessora do vereador. Nesta quinta-feira, no entanto, a situação se agravou e Ponês foi submetido a um novo exame que confirmou a presença do vírus, segundo a Prefeitura. O vereador seria transferido para o Hospital de Campinas, mas não resistiu. O pai de Ponês, de 74 anos, também foi diagnosticado com coronavírus e está internado. Já a esposa dele apresenta quadro da doença e segundo a assessoria do vereador. Pelas redes sociais, o prefeito Benjamin Bill Vieira de Souza, do PSDB, lamentou a morte do vereador Ponês. Era um irmão que eu tinha, uma pessoa que estará sempre em meu coração. Expresso os meus sentimentos de toda a família, escreveu o prefeito. E nós também lamentamos essa morte, meus sentimentos a toda a família. E agora, ainda falando de coronavírus, há 17 novos óbitos, o total chega a 421 mortes registradas. Outras 23, 4 a menos, estão em investigação. Entre as vítimas, 2 eram maiores de 80 anos, outras 6 tinham de 70 e 79 anos e 3 entre 60 e 69 anos. Do total da confirmação, 9.062 pessoas estão recuperadas, 299 a mais. 413 estão internados com a Covid-19, 43 a menos. E 1.296 estão em isolamento domiciliar, 66 a mais. E aí, agora vamos falar ainda de Santa Bárbara. Vem aí um novo PS oferecendo ao cidadão um número maior de consultórios, novos equipamentos, entre eles mais respiradores, além da implantação do setor pediátrico na unidade de urgência e emergência. Algo inédito na história do PS. Os serviços realizados no Afonso Ramos são semelhantes ao do PS Dr. Edson Mano, que foi entregue em outubro de 2019. E sobre o trânsito, pessoal, o trânsito permanece tranquilo para você que vai sair da sua casa agora para trabalhar. Pelo trajeto que corta as nossas rodovias,
permanece tranquilo, mas eu tenho um alerta para você. Hoje é sexta-feira, final de semana chegou. Por favor, tenham consciência, usem máscaras, evitem aglomeração. Eu queria agora também mandar um beijo, um bom dia para o Silvio, do Alerta Geral, aqui do canal 14.1 da TV Todo Dia Digital. Sucesso no seu programa, meu amigo. Um bom dia. Gente, eu fico por aqui. Obrigada pela companhia de todos os dias. Que vocês tenham um ótimo dia, um ótimo final de semana, com muita consciência. Usem máscaras, álcool em gel. Ao meio-dia, tem a Gabriela Cunha com muito mais no jornal Todo Dia News, trazendo muito mais informações para vocês. Fiquem ligados na nossa programação. E agora, fique com a bênção de todo dia com o pastor Vanderlei Carceliano. Até segunda-feira. Tchau!